Muitas pessoas e organizações estão começando a notar que a destruição dos recursos naturais do planeta Terra estão chegando a situações assustadoras. Muitas dessas destruições são ocasionadas pelos próprios seres humanos sem qualquer tipo de preocupação com o meio ambiente. Entre as propostas colocadas para ajudar o ambiente a se fortalecer está a energia verde, uma fonte de energia renovável que permite ser gerada a partir de recursos ambientalmente amigáveis, como sol, vento, biogás, biomassa e recursos hídricos de baixo impacto. Enquanto as fontes de eletricidade convencionais podem causar uma mudança climática global, as energias renováveis são mais limpas e não prejudicam o ambiente. A energia das marés ou energia maremotriz é uma maneira de gerar eletricidade a partir das alterações de nível das marés, através de barragens que aproveitam a diferença de altura entre as marés alta e baixa, ou através de turbinas submersas que aproveitam as correntes marítimas. O sistema mais utilizado é o de barragens, que consiste na construção de diques que captam a água durante a alta da maré. Essa água armazenada é então liberada durante a baixa da maré, passando por uma turbina que gera a energia elétrica. Não existe tecnologia para exploração comercial. França, Inglaterra e Japão são os pioneiros na produção. A energia geotérmica se caracteriza pelo calor proveniente da Terra. É a energia calorífera gerada a menos de 64 km da superfície terrestre, em uma camada de rochas chamada magma, que chega a atingir até 6.000 graus Celsius. A energia elétrica pode ser obtida através da perfuração do solo em locais onde há grande quantidade de vapor e água quente. Estes devem ser drenados até a superfície terrestre por meio de tubulações específicas. Em seguida, o vapor é transportado a uma central elétrica geotérmica que irá girar as lâminas de uma turbina. Por fim, a energia obtida através da movimentação das lâminas é transformada em energia elétrica através do gerador. Painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para converter a energia da luz do sol em energia elétrica. Os painéis solares são compostos por células solares, assim designadas, já que captam em geral a luz do sol. Estas células são, por vezes, e com maior propriedade, chamadas de células fotovoltaicas, ou seja, criam uma diferença de potencial elétrico por ação da luz, seja do sol ou da sua casa. As células solares contam com um efeito fotovoltaico para absorver a energia do sol e fazem a corrente elétrica fluir entre duas camadas com cargas opostas. Atualmente, os custos associados aos painéis solares, que são muito caros, tornam essa opção ainda pouco eficiente e rentável. O aumento do custo dos combustíveis fósseis e a experiência adquirida na produção de células solares, que tem vindo a reduzir o custo das mesmas, indica que este tipo de energia será tendencialmente mais utilizado. A energia eólica é a energia obtida pelo movimento do ar. Em termos acadêmicos, é denominada como a energia cinética contida nas massas de ar em movimento. Trata-se de uma energia inesgotável, renovável e limpa. A sua geração não emite dióxido de carbono, um dos gases formadores do efeito estufa. Ainda no ponto de vista ambiental, é considerada correta, pois preserva a fauna e a flora, características da área,
e não altera as atividades produtivas onde as usinas eólicas são instaladas. A sua transformação em energia elétrica ocorre por meio de turbinas eólicas, também denominadas de aerogeradores ou cataventos. O Brasil possui o maior projeto de produção de energia eólica da América Latina, o Parque Eólico de Osório. A planta, instalada a cerca de 100 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no município de Osório, tem potência instalada para a geração de 150 MW ou 425 milhões de kWh por ano, o que é suficiente para abastecer meia capital gaúcha por 12 meses ou 650 mil residências. O parque, já em funcionamento há mais de um ano, colocou o nosso país em sintonia com as nações mais desenvolvidas do planeta. Atualmente, ele é o responsável pela produção de mais de 50% da capacidade eólica total instalada no território brasileiro. Os maiores produtores são a Alemanha, a Espanha e Estados Unidos. A biomassa é a quantidade de matéria orgânica produzida numa determinada área de um terreno. Este termo tem sido muito utilizado nos últimos anos, em função das preocupações relacionadas às fontes de energia. A biomassa é capaz de gerar gases que são transformados em energia. Essa energia é resultado da decomposição de materiais orgânicos como esterco, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimento, entre outros. A biomassa pode ser uma opção energética, pois é renovável e gera baixas quantidades de poluentes. Biogás consiste na transformação de excrementos animais e lixo orgânico em uma mistura gasosa que substitui o gás de cozinha derivado do petróleo. A matéria-prima é fermentada por bactérias num biodigestor, liberando gás e adubo. Biocombustíveis consiste na geração de etanol e biodiesel para veículos automotores, a partir de produtos agrícolas como, por exemplo, semente de mamona e cana-de-açúcar, cascas, galhos e folhas de árvores que sofrem processos físico-químicos. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de biocombustíveis. O esforço para diminuir a predominância dos combustíveis fósseis precisará de políticas mais agressivas, que incluem a redução dos subsídios aos derivados do petróleo e o aumento dos incentivos governamentais para a produção de energias menos poluentes.